Já conhecia a UFES, mas muito mais porque promovia os bailes de formatura. Era mais um espaço dançante, que eu não frequentava. No fim dos anos 60, início de 70, eu estudava no Instituto de Educação, no IEL, conheci o pessoal que estava fazendo teatro na rua, foram lá no Vicente Rijo e, por coincidência, era um ex-colega do IEL. Ele falou, vai lá na ULES que a gente vai ter um ciclo de palestras no próximo fim de semana. Eu vim. Cheguei no fim de semana aqui, era uma palestra sobre a guerra do café solúvel, sobre a questão da indústria nacional. Eu já saí daqui completamente nacionalista. Eu era totalmente... E aquele padrão Doris Day me encantava muito. Já saí no primeiro dia meio desencantada. Logo na sequência, na outra semana, teve uma outra palestra sobre a guerra do Vietnã, que também eu saí quase Vietcong, porque era muito interessante. Eram pessoas como o Hélio Duque, professor Duque, como o jornalista Edilson Leal, essas palestras aqui. Então era um grupo de jovens secundaristas fazendo um movimento cultural aqui, de palestras, de poesia e de teatro. Então aqui funcionaram alguns grupos de teatro, como o Cubículo, que tinha o Roldão Arruda, que hoje é jornalista. Quem dirigia era o Dinho, Domingos Pellegrini Júnior. Teve outro grupo Senzala, que tinha o Nilson Monteiro, que é jornalista, que teve o Marcelo Oikawa, que hoje é jornalista. Teve a Cleuzinha, teve o Geraldo, que era presidente daqui, que abria esse espaço. O Geraldo depois foi ser delegado da Polícia Federal, né? É outro rumo na vida. Ele nunca foi do movimento cultural, mas foi um cara que era presidente e apoiou na época. E nesse período, início dos anos 70, Elza Correia participava, o irmão dela, o Edmilson, que desenha, muito legal. Aqui tinha um restaurante, restaurante estudantil, que era barato, né? Na linha Bandejão, era o único que tinha na cidade, que era razoavelmente frequentado. E a ULES não tinha uma inserção nesse período no movimento estudantil. Em setembro de 1970, teve uma prisão muito séria aqui no Grêmio, uma operação, acho que era Marumbi, que prendeu o Manuel Jacinto, que era pai da Elza, prendeu um bando de gente e algumas pessoas que estavam nesse círculo cultural. Então foi meio um baque grande, algumas pessoas daqui sumiram, foram para o exílio, saíram. Paulo Nassar, que hoje também é publicitário super legal em São Paulo. Tinha gente tipo Belucci, juntava o pessoal da filosofia, letras, da UEL, que nem existia ainda, né? Com o pessoal aqui, era um apoiando o outro. Aí deu um vazião. Tinha tido uma eleição, eu estava na chapa, daí muita gente foi saindo. Quando eu vi, eu era vice-presidente, acho que eu tinha 15 anos. Meu pai teve que autorizar no banco para eu poder assinar cheque, coisa assim, né? Sim. E o presidente, naquela época, era um cara assim, que também não tinha nada a ver com política, mas ele era fazer poesia, gostava de música. Então aqui a gente tinha o destoque, os discos, a gente tinha qualquer coisa que saía, tinha no acervo da ULES, né? Inclusive o Apesar de Você, do Chico, quando foi lançado, no pouco tempo que ficou liberado. E aqui comecei a organizar ciclo de palestra também, fiz algumas coisas assim, mas foi um período assim muito rico. Eu faço parte daquela geração de Londrina que não era riquinha, que não ia em bailinho de clube, que não fazia curso de inglês pago, que não tinha grana para essas coisas. Aqui para mim foi um espaço cultural da minha formação. Então eu acho assim, que é legal que vocês estejam aqui ocupando esse espaço, porque eu acho que ele é um espaço histórico da cidade, como eu acho que a Rua Duque de Caxias é, né? Ela é uma rua que não tem os espigões que já estão surgindo ao lado, que tem uma arquitetura, que o próprio pessoal da UEL sabe disso, que tem é uma trajetória, tem as construções da minha infância, que eu sou londrinense, pé vermelho, morava por aqui, né? E esse espaço é para isso. E ele sempre foi muito rico culturalmente. Sim. Teve um período de vazio, mas que deveria voltar a ter esse destino de ser administrado para a gente ter mais acesso à cultura numa área mais central, sabe? Como perto
da Marinho que Góes virou o tempo da Funcarte, né? Eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui, de valorizar esse espaço, também não é uma coisa só de Londrina, que todo mundo vem fazendo em outros lugares, né? Porque é resgate histórico, é a gente ocupar mais o centro da cidade com atividades interessantes, né? Usar os prédios semipúblicos, né? Porque aqui é público e não é público. Sempre foi a apropriação do movimento estudantil. É um aprendizado também a gente saber cuidar, né? Toma conta da cidade. Somos rede brasileira de teatro de rua.